Código de Trânsito Brasileiro, Parte 6. Este áudio é uma colaboração do seu amigo Antônio do Tribunal. Capítulo 15 das infrações. Artigo 161. Constitui infração de trânsito a inobservância de qualquer preceito deste Código, da legislação complementar ou das resoluções do CONTRAN, sendo o infrator sujeito às penalidades e medidas administrativas indicadas em cada artigo, além das punições previstas no capítulo 19. Parágrafo único. As infrações cometidas em relação às resoluções do CONTRAN terão suas penalidades e medidas administrativas definidas nas próprias resoluções. Artigo 162. Dirigir veículo. 1. Sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 3 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 2. Com carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor cassada ou com suspensão do direito de dirigir. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 3 vezes. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 3. Com carteira nacional de habilitação ou permissão para dirigir de categoria diferente da do veículo que esteja conduzindo. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 2 vezes. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 4. Vetado. 5. Com validade da carteira nacional de habilitação vencida há mais de 30 dias. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: recolhimento da carteira nacional de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de condutor habilitado. 6. Sem usar lentes corretoras de visão, aparelho auxiliar de audição, de prótese física ou as adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até o saneamento da irregularidade ou apresentação de condutor habilitado. Artigo 163. Entregar a direção do veículo à pessoa nas condições previstas no artigo anterior. Infração: as mesmas previstas no artigo anterior. Penalidade: as mesmas previstas no artigo anterior. Medida administrativa: a mesma prevista no inciso 3 do artigo anterior. Artigo 164. Permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do artigo 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via. Infração: as mesmas previstas nos incisos do artigo 162. Penalidade: as mesmas previstas no artigo 162. Medida administrativa: a mesma prevista no inciso 3 do artigo 162. Artigo 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, do Código de Trânsito Brasileiro. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 165-A. Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo artigo 277. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 270. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses. Artigo 166. Confiar ou entregar a direção de veículo à pessoa que, mesmo habilitada, por seu estado físico ou psíquico, não estiver em condições de dirigi-lo com segurança.
Infração gravíssima. Penalidade: multa. Artigo 167. Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no Artigo 65. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator. Artigo 168. Transportar crianças em veículo automotor sem observância das normas de segurança especiais estabelecidas neste Código. Infração gravíssima. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Infração leve. Penalidade: multa. Artigo 170. Dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública, ou os demais veículos. Infração gravíssima. Penalidade: multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: retenção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 171. Usar o veículo para arremessar, sobre os pedestres ou veículos, água ou detritos. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 173. Disputar corrida. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 174. Promover, na via, competição, eventos organizados, exibição e demonstração de perícia em manobra de veículo, ou deles participar, como condutor, sem permissão da autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo 1º. As penalidades são aplicáveis aos promotores e aos condutores participantes. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 175. Utilizar-se de veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa, mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 10 vezes, suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação e remoção do veículo. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de 12 meses da infração anterior. Artigo 176. Deixar o condutor envolvido em acidente com vítima. 1. De prestar ou providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo. 2. De adotar providências, podendo fazê-lo, no sentido de evitar perigo para o trânsito no local. 3. De preservar o local, de forma a facilitar os trabalhos da polícia e da perícia. 4. De adotar providências para remover o veículo de local, quando determinadas por policial ou agente da autoridade de trânsito. 5. De identificar-se ao policial e de lhe prestar informações necessárias à confecção do boletim de ocorrência. Infração gravíssima. Penalidade: multa, 5 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa: recolhimento do documento de habilitação. Artigo 177. Deixar o condutor de prestar socorro à vítima de acidente de trânsito quando solicitado pela autoridade e seus agentes. Infração grave. Penalidade: multa. Artigo 178. Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de adotar providências para remover o veículo de local, quando necessária tal medida para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 179.
Fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública, salvo nos casos de impedimento absoluto de sua remoção e em que o veículo esteja devidamente sinalizado. 1. Em pista de rolamento de rodovias e vias de trânsito rápido. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 2. Nas demais vias. Infração leve. Penalidade, multa. Artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 181. Estacionar o veículo. 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração leve. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 3. Afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 6. Junto ou sobre hidrantes de incêndio, registro de água ou tampas de poços de visita de galerias subterrâneas, desde que devidamente identificados, conforme especificação do CONTRAN. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 7. Nos acostamentos, salvo motivo de força maior. Infração leve. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 8. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestre, sobre ciclovia ou ciclofaixa, bem como nas ilhas, refúgios, ao lado ou sobre canteiros centrais, divisores de pista de rolamento, marcas de canalização, gramados ou jardim público. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 9. Onde houver guia de calçada, meio fio, rebaixada destinada à entrada ou saída de veículos. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 10. Impedindo a movimentação de outro veículo. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 11. Ao lado de outro veículo em fila dupla. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 12. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 13. Onde houver sinalização horizontal delimitadora de ponto de embarque ou desembarque de passageiros de transporte coletivo ou, na inexistência desta sinalização, no intervalo compreendido entre 10 metros antes e depois do marco do ponto. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 14. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 15. Na contramão de direção. Infração média. Penalidade, multa. 16. Em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança, quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 17. Em desacordo com as condições regulamentadas especificamente pela sinalização, placa, estacionamento regulamentado. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 18. Em locais e horários proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido estacionar. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 19. Em locais e horários de estacionamento e parada proibidos pela sinalização, placa, proibido parar e estacionar. Infração grave.
Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. 20. Nas vagas reservadas às pessoas com deficiência ou idosos, sem credencial que comprove tal condição. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos neste artigo, a autoridade de trânsito aplicará a penalidade preferencialmente após a remoção do veículo. Parágrafo 2º. No caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Artigo 182. Parar o veículo. 1. Nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Infração, média. Penalidade, multa. 2. Afastado da guia da calçada, meio fio, de 50 centímetros a 1 metro. Infração, leve. Penalidade, multa. 3. Afastado da guia da calçada, meio fio, a mais de 1 metro. Infração, média. Penalidade, multa. 4. Em desacordo com as posições estabelecidas neste Código. Infração, leve. Penalidade, multa. 5. Na pista de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das demais vias dotadas de acostamento. Infração, grave. Penalidade, multa. 6. No passeio ou sobre faixa destinada a pedestres, nas ilhas, refúgios, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento e marcas de canalização. Infração, leve. Penalidade, multa. 7. Na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres. Infração, média. Penalidade, multa. 8. Nos viadutos, pontes e túneis. Infração, média. Penalidade, multa. 9. Na contramão de direção. Infração, média. Penalidade, multa. 10. Em local e horário proibidos especificamente pela sinalização, placa, proibido parar. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 183. Parar o veículo sobre a faixa de pedestres na mudança de sinal luminoso. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 184. Transitar com o veículo. 1. Na faixa ou pista da direita, regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo, exceto para acesso a imóveis lindeiros ou conversões à direita. Infração, leve. Penalidade, multa. 2. Na faixa ou pista da esquerda regulamentada como de circulação exclusiva para determinado tipo de veículo. Infração, grave. Penalidade, multa. 3. Na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente. Infração, gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 185. Quando o veículo estiver em movimento, deixar de conservá-lo. 1. Na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, exceto em situações de emergência. 2. Nas faixas da direita, os veículos lentos e de maior porte. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 186. Transitar pela contramão de direção em 1. Vias com duplo sentido de circulação, exceto para ultrapassar outro veículo e apenas pelo tempo necessário, respeitada a preferência do veículo que transitar em sentido contrário. Infração, grave. Penalidade, multa. 2. Vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 187. Transitar em locais e horários não permitidos pela regulamentação estabelecida pela autoridade competente. 1. Para todos os tipos de veículos. Infração, média. Penalidade, multa. 2. Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998. Artigo 188. Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturbando o trânsito. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores, de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e as ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração, gravíssima.
Penalidade, multa. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitentes. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 191. Forçar passagem entre veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam na iminência de passar um pelo outro ao realizar operação de ultrapassagem. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 10 vezes, e suspensão do direito de dirigir. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 192. Deixar de guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade, as condições climáticas do local da circulação e do veículo. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 193. Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 3 vezes. Artigo 194. Transitar em marcha ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 195. Desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 196. Deixar de indicar com antecedência, mediante gesto regulamentar de braço ou luz indicadora de direção do veículo, o início da marcha, a realização da manobra de parar o veículo, a mudança de direção ou de faixa de circulação. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 197. Deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 198. Deixar de dar passagem pela esquerda, quando solicitado. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 199. Ultrapassar pela direita, salvo quando o veículo da frente estiver colocado na faixa apropriada e der sinal de que vai entrar à esquerda. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 200. Ultrapassar pela direita veículo de transporte coletivo ou de escolares, parado para embarque ou desembarque de passageiros, salvo quando houver refúgio de segurança para o pedestre. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 201. Deixar de guardar a distância lateral de 1,50 m ao passar ou ultrapassar bicicleta. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 202. Ultrapassar outro veículo. 1. Pelo acostamento. 2. Em interseções e passagens de nível. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes. Artigo 203. Ultrapassar pela contramão outro veículo. 1. Nas curvas, aclives e declives, sem visibilidade suficiente. 2. Nas faixas de pedestre. 3. Nas pontes, viadutos ou túneis. 4. Parado em fila junto a sinais luminosos, porteiras, cancelas, cruzamentos ou qualquer outro impedimento à livre circulação. 5. Onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos ou postos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração gravíssima. Penalidade, multa, 5 vezes. Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 meses da infração anterior. Artigo 204. Deixar de parar o veículo no acostamento à direita, para aguardar a oportunidade de cruzar a pista ou entrar à esquerda, onde não houver local apropriado para a operação de retorno. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 205.
Ultrapassar veículo em movimento que integre cortejo, préstito, desfile e formações militares, salvo com autorização da autoridade de trânsito ou de seus agentes. Infração leve. Penalidade, multa. Artigo 206. Executar operação de retorno. 1. Em locais proibidos pela sinalização. 2. Nas curvas, aclives, declives, pontes, viadutos e túneis. 3. Passando por cima de calçada, passeio, ilhas, ajardinamento ou canteiros de divisões de pista de rolamento, refúgios e faixas de pedestres e nas de veículos não motorizados. 4. Nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal. 5. Com prejuízo da livre circulação ou da segurança, ainda que em locais permitidos. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 207. Executar operação de conversão à direita ou à esquerda em locais proibidos pela sinalização. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 208. Avançar o sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 209. Transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar as áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 210. Transpor, sem autorização, bloqueio viário policial. Infração gravíssima. Penalidade, multa, apreensão do veículo e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, remoção do veículo e recolhimento do documento de habilitação. Artigo 211. Ultrapassar veículos em fila, parados em razão de sinal luminoso, cancela, bloqueio viário parcial ou qualquer outro obstáculo, com exceção dos veículos não motorizados. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 212. Deixar de parar o veículo antes de transpor linha férrea. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 213. Deixar de parar o veículo sempre que a respectiva marcha for interceptada. 1. Por agrupamento de pessoas, como préstitos, passeatas, desfiles e outros. Infração gravíssima. Penalidade, multa. 2. Por agrupamento de veículos, como cortejos, formações militares e outros. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 214. Deixar de dar preferência de passagem a pedestre e a veículo não motorizado. 1. Que se encontre na faixa a ele destinada. 2. Que não haja concluído a travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo. 3. Portadores de deficiência física, crianças, idosos e gestantes. Infração gravíssima. Penalidade, multa. 4. Quando houver iniciado a travessia mesmo que não haja sinalização a ele destinada. 5. Que esteja atravessando a via transversal para onde se dirige o veículo. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 215. Deixar de dar preferência de passagem. 1. Em interseção não sinalizada. A veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória. B. A veículo que vier da direita. 2. Nas interseções com sinalização de regulamentação de dê a preferência. Infração grave. Penalidade, multa. Artigo 216. Entrar ou sair de áreas lindeiras sem estar adequadamente posicionado para ingresso na via e sem as precauções com a segurança de pedestres e de outros veículos. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 217. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados sem dar preferência de passagem a pedestres e a outros veículos. Infração média. Penalidade, multa. Artigo 218. Transitar em velocidade superior à máxima permitida para o local, medida por instrumento ou equipamento hábil, em rodovias, vias de trânsito rápido, vias arteriais e demais vias. 1. Quando a velocidade for superior à máxima em até 20%, 20%. Infração média. Penalidade, multa. 2. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20%, 20%, até 50%, 50%. Infração grave. Penalidade, multa. 3. Quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50%, 50%. Infração gravíssima.
Penalidade, multa 3 vezes, suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação. Artigo 219. Transitar com o veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego e meteorológicas não o permitam, salvo se estiver na faixa da direita. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 220. Deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito. 1. Quando se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos, préstitos e desfiles. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. 2. Nos locais onde o trânsito esteja sendo controlado pelo agente da autoridade de trânsito, mediante sinais sonoros ou gestos. 3. Ao aproximar-se da guia da calçada, meio-fio, ou acostamento. 4. Ao aproximar-se de ou passar por interseção não sinalizada. 5. Nas vias rurais cuja faixa de domínio não esteja cercada. 6. Nos trechos em curva de pequeno raio. 7. Ao aproximar-se de locais sinalizados com advertência de obras ou trabalhadores na pista. 8. Sob chuva, neblina, cerração ou ventos fortes. 9. Quando houver má visibilidade. 10. Quando o pavimento se apresentar escorregadio, defeituoso ou avariado. 11. A aproximação de animais na pista. 12. Em declive. 13. Ao ultrapassar ciclista. Infração, grave. Penalidade, multa. 14. Nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros ou onde haja intensa movimentação de pedestres. Infração, gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 221. Portar no veículo placas de identificação em desacordo com as especificações e modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Infração, média. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização e apreensão das placas irregulares. Parágrafo único. Incide na mesma penalidade aquele que confecciona, distribui ou coloca, em veículo próprio ou de terceiros, placas de identificação não autorizadas pela regulamentação. Artigo 222. Deixar de manter ligado, nas situações de atendimento de emergência, o sistema de iluminação vermelha intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 223. Transitar com o farol desregulado ou com facho de luz alta de forma a perturbar a visão de outro condutor. Infração, grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 224. Fazer uso do facho de luz alta dos faróis em vias providas de iluminação pública. Infração, leve. Penalidade, multa. Artigo 225. Deixar de sinalizar a via, de forma a prevenir os demais condutores e, à noite, não manter acesas as luzes externas ou omitir-se quanto a providências necessárias para tornar visível o local, quando 1. Tiver de remover o veículo da pista de rolamento ou permanecer no acostamento. 2. A carga for derramada sobre a via e não puder ser retirada imediatamente. Infração, grave. Penalidade, multa. Artigo 226. Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 227. Usar buzina. 1. Em situação que não a de simples toque breve como advertência ao pedestre ou a condutores de outros veículos. 2. Prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto. 3. Entre as 22 e as 6 horas. 4. Em locais e horários proibidos pela sinalização. 5. Em desacordo com os padrões e frequências estabelecidas pelo CONTRAN. Infração, leve. Penalidade, multa. Artigo 228. Usar no veículo o equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Infração, grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Artigo 229. Usar indevidamente no veículo aparelho de alarme ou que produza sons e ruído que perturbem o sossego público, em desacordo com normas fixadas pelo CONTRAN.
Infração média. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 230. Conduzir o veículo. 1. Com o lacre, a inscrição do chassi, o selo, a placa ou qualquer outro elemento de identificação do veículo violado ou falsificado. 2. Transportando passageiros em compartimento de carga, salvo por motivo de força maior, com permissão da autoridade competente e na forma estabelecida pelo CONTRAN. 3. Com dispositivo anti-radar. 4. Sem qualquer uma das placas de identificação. 5. Que não esteja registrado e devidamente licenciado. 6. Com qualquer uma das placas de identificação sem condições de legibilidade e visibilidade. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. 7. Com a cor ou característica alterada. 8. Sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória. 9. Sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. 10. Com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. 11. Com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante. 12. Com equipamento ou acessório proibido. 13. Com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados. 14. Com registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo viciado ou defeituoso, quando houver exigência desse aparelho. 15. Com inscrições, adesivos, legendas e símbolos de caráter publicitário afixados ou pintados no para-brisa e em toda a extensão da parte traseira do veículo, excetuadas as hipóteses previstas neste código. 16. Com vidros total ou parcialmente cobertos por películas refletivas ou não, painéis decorativos ou pinturas. 17. Com cortinas ou persianas fechadas, não autorizadas pela legislação. 18. Em mau estado de conservação, comprometendo a segurança, ou reprovado na avaliação de inspeção de segurança e de emissão de poluentes e ruído, prevista no Artigo 104. 19. Sem acionar o limpador de para-brisa sob chuva. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. 20. Sem portar a autorização para a condução de escolares, na forma estabelecida no Artigo 136. Infração grave. Penalidade, multa e apreensão do veículo. 21. De carga, com falta de inscrição da tara e demais inscrições previstas neste código. 22. Com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas. Infração média. Penalidade, multa. 23. Em desacordo com as condições estabelecidas no Artigo 67-C, relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. Infração média. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para cumprimento do tempo de descanso aplicável. Chiv, vetado. Parágrafo 1º. Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 meses, será convertida automaticamente a penalidade disposta no inciso 23 em infração grave. Parágrafo 2º. Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da multa. Artigo 231. Transitar com o veículo. 1. Danificando a via, suas instalações e equipamentos. 2. Derramando, lançando ou arrastando sobre a via a carga que esteja transportando. B. Combustível ou lubrificante que esteja utilizando. C. Qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. 3. Produzindo fumaça, gases ou partículas em níveis superiores aos fixados pelo CONTRAN. 4. Com suas dimensões ou de sua carga superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização, sem autorização. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção do veículo para regularização. 5. Com excesso de peso, admitido percentual de tolerância quando aferido por equipamento, na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Infração média.
Penalidade: multa acrescida a cada 200 kg ou fração de excesso de peso apurado, constante na seguinte tabela. Até 600 kg, 600 kg, reais 5,32, R$ 5,32. B, de 601 a 800 kg, 800 kg, reais 10,64, R$ 10,64. C, de 801 a 1.000 kg, 1.000 kg, reais 21,28, R$ 21,28. D, de 1.001 a 3.000 kg, 3.000 kg, reais 31,92, R$ 31,92. E, de 3.001 a 5.000 kg, 5.000 kg, reais 42,56, R$ 42,56. F, acima de 5.001 kg, 5.001 kg, reais 53,20, R$ 53,20. Medida administrativa: retenção do veículo e transbordo da carga excedente. 6. Em desacordo com a autorização especial, expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida. Infração grave. Penalidade: multa e apreensão do veículo. Medida administrativa: remoção do veículo. 7. Com lotação excedente. 8. Efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente. Infração média. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo. 9. Desligado ou desengrenado, em declive. Infração média. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo. 10. Excedendo a capacidade máxima de tração. Infração, de média a gravíssima, a depender da relação entre o excesso de peso apurado e a capacidade máxima de tração, a ser regulamentada pelo CONTRAN. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo e transbordo de carga excedente. Parágrafo único. Sem prejuízo das multas previstas nos incisos 5 e 10, o veículo que transitar com excesso de peso ou excedendo a capacidade máxima de tração, não computado o percentual tolerado na forma do disposto na legislação, somente poderá continuar viagem após descarregar o que exceder, segundo critérios estabelecidos na referida legislação complementar. Artigo 232. Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos neste Código. Infração leve. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo até a apresentação do documento. Artigo 233. Deixar de efetuar o registro de veículo no prazo de 30 dias, junto ao órgão executivo de trânsito, ocorridas as hipóteses previstas no Artigo 123. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo para regularização. Artigo 234. Falsificar ou adulterar documento de habilitação e de identificação do veículo. Infração gravíssima. Penalidade: multa e apreensão do veículo. Medida administrativa: remoção do veículo. Artigo 235. Conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo, salvo nos casos devidamente autorizados. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo para transbordo. Artigo 236. Rebocar outro veículo com cabo flexível ou corda, salvo em casos de emergência. Infração média. Penalidade: multa. Artigo 237. Transitar com o veículo em desacordo com as especificações, e com falta de inscrição e simbologia necessárias à sua identificação, quando exigidas pela legislação. Infração grave. Penalidade: multa. Medida administrativa: retenção do veículo para regularização. Artigo 238. Recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para a averiguação de sua autenticidade. Infração gravíssima. Penalidade: multa e apreensão do veículo. Medida administrativa: remoção do veículo. Artigo 239.
retirar do local veículo legalmente retido para regularização, sem permissão da autoridade competente ou de seus agentes. Infração gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 240. Deixar o responsável de promover a baixa do registro de veículo irrecuperável ou definitivamente desmontado. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, recolhimento do certificado de registro e do certificado de licenciamento anual. Artigo 241. Deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou de habilitação do condutor. Infração leve. Penalidade, multa. Artigo 242. Fazer falsa declaração de domicílio para fins de registro, licenciamento ou habilitação. Infração gravíssima. Penalidade, multa. Artigo 243. Deixar a empresa seguradora de comunicar ao órgão executivo de trânsito competente a ocorrência de perda total do veículo e de lhe devolver as respectivas placas e documentos. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, recolhimento das placas e dos documentos. Artigo 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor. 1. Sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. 2. Transportando o passageiro sem o capacete de segurança, na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar colocado atrás do condutor ou em carro lateral. 3. Fazendo malabarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda. 4. Com os faróis apagados. 5. Transportando criança menor de 7 anos ou que não tenha, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Infração gravíssima. Penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir. Medida administrativa, recolhimento do documento de habilitação. 6. Rebocando outro veículo. 7. Sem segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras. 8. Transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no parágrafo 2º do artigo 139-A desta lei. 9. Efetuando o transporte remunerado de mercadorias em desacordo com o previsto no artigo 139-A desta lei ou com as normas que regem a atividade profissional dos mototaxistas. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, apreensão do veículo para regularização. Parágrafo 1º. Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos 3, 7 e 8, além de a. Conduzir passageiro fora da garupa ou do assento especial a ele destinado. B. Transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias. C. Transportar crianças que não tenham, nas circunstâncias, condições de cuidar de sua própria segurança. Parágrafo 2º. Aplica-se aos ciclomotores o disposto na linha B do parágrafo anterior. Infração média. Penalidade, multa. Parágrafo 3º. A restrição imposta pelo inciso 6 do caput deste artigo não se aplica às motocicletas e motonetas que tracionem semi-reboques especialmente projetados para esse fim e devidamente homologados pelo órgão competente. Artigo 245. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais ou equipamentos, sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Infração grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção da mercadoria ou do material. Parágrafo único. A penalidade e a medida administrativa incidirão sobre a pessoa física ou jurídica responsável. Artigo 246. Deixar de sinalizar qualquer obstáculo à livre circulação, à segurança de veículo e pedestres, tanto no leito da via terrestre como na calçada, ou obstaculizar a via indevidamente. Infração gravíssima. Penalidade, multa, agravada em até 5 vezes, a critério da autoridade de trânsito, conforme o risco à segurança. Parágrafo único. A penalidade será aplicada à pessoa física ou jurídica responsável pela obstrução, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via providenciar a sinalização de emergência, às expensas do responsável, ou, se possível, promover a desobstrução. Artigo 247.
Deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, os veículos de tração ou propulsão humana e os de tração animal, sempre que não houver acostamento ou faixa a eles destinados. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 248. Transportar em veículo destinado ao transporte de passageiros carga excedente em desacordo com o estabelecido no Artigo 109. Infração, grave. Penalidade, multa. Medida administrativa, retenção para o transbordo. Artigo 249. Deixar de manter acesas, à noite, as luzes de posição, quando o veículo estiver parado, para fins de embarque ou desembarque de passageiros e carga ou descarga de mercadorias. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 250. Quando o veículo estiver em movimento. 1. Deixar de manter acesa a luz baixa. A. Durante a noite. B. De dia, nos túneis providos de iluminação pública e nas rodovias. C. De dia e de noite, tratando-se de veículo de transporte coletivo de passageiros, circulando em faixas ou pistas a eles destinadas. D. De dia e de noite, tratando-se de ciclomotores. 2. Deixar de manter acesas pelo menos as luzes de posição sob chuva forte, neblina ou cerração. 3. Deixar de manter a placa traseira iluminada, à noite. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 251. Utilizar as luzes do veículo. 1. O pisca-alerta, exceto em imobilizações ou situações de emergência. 2. Baixa e alta de forma intermitente, exceto nas seguintes situações. A curtos intervalos, quando for conveniente advertir a outro condutor que esse tem o propósito de ultrapassá-lo. B. Em imobilizações ou situação de emergência, como advertência, utilizando pisca-alerta. C. Quando a sinalização de regulamentação da via determinar o uso do pisca-alerta. Infração, média. Penalidade, multa. Artigo 252. Dirigir o veículo. 1. Com o braço do lado de fora. 2. Transportando pessoas, animais ou volume à sua esquerda ou entre os braços e pernas. 3. Com incapacidade física ou mental temporária que comprometa a segurança do trânsito. 4. Usando calçado que não se firme nos pés ou que comprometa a utilização dos pedais. 5. Com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo, ou acionar equipamentos e acessórios do veículo. 6. Utilizando-se de fones nos ouvidos conectados à aparelhagem sonora ou de telefone celular. Infração, média. Penalidade, multa. 7. Realizando a cobrança de tarifa com veículo em movimento. Infração, média. Penalidade, multa. Parágrafo único. A hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando o telefone celular. Artigo 253. Bloquear a via com veículo. Infração, gravíssima. Penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo. Artigo 253-A. Usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela. Infração, gravíssima. Penalidade, multa, 20 vezes, e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Medida administrativa, remoção do veículo. Parágrafo 1º. Aplica-se a multa agravada em 60 vezes aos organizadores da conduta prevista no caput. Parágrafo 2º. Aplica-se em dobro a multa em caso de reincidência no período de 12 meses. Parágrafo 3º. As penalidades são aplicáveis a pessoas físicas ou jurídicas que incorram na infração, devendo a autoridade com circunscrição sobre a via restabelecer de imediato, se possível, as condições de normalidade para a circulação na via. Artigo 254. É proibido ao pedestre: 1. Permanecer ou andar nas pistas de rolamento, exceto para cruzá-las onde for permitido. 2. Cruzar pistas de rolamento nos viadutos, pontes, ou túneis, salvo onde exista permissão. 3. Atravessar a via dentro das áreas de cruzamento, salvo quando houver sinalização para esse fim.
4. Utilizar-se da via em agrupamentos capazes de perturbar o trânsito, ou para a prática de qualquer folguedo, esporte, desfiles e similares, salvo em casos especiais e com a devida licença da autoridade competente. 5. Andar fora da faixa própria, passarela, passagem aérea ou subterrânea. 6. Desobedecer à sinalização de trânsito específica. Infração leve. Penalidade, multa, em 50% do valor da infração de natureza leve. 7. Vetado. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Artigo 255. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta, ou de forma agressiva, em desacordo com o disposto no parágrafo único do Artigo 59. Infração, média. Penalidade, multa. Medida administrativa, remoção da bicicleta, mediante recibo para o pagamento da multa. Capítulo 16 das penalidades. Artigo 256. A autoridade de trânsito, na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição, deverá aplicar, às infrações nele previstas, as seguintes penalidades: 1. Advertência por escrito. 2. Multa. 3. Suspensão do direito de dirigir. 4. Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016. 5. Cassação da Carteira Nacional de Habilitação. 6. Cassação da permissão para dirigir. 7. Frequência obrigatória em curso de reciclagem. Parágrafo 1º. A aplicação das penalidades previstas neste Código não elide as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes de trânsito, conforme disposições de lei. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade será comunicada aos órgãos ou entidades executivos de trânsito responsáveis pelo licenciamento do veículo e habilitação do condutor. Artigo 257. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. Parágrafo 1º. Aos proprietários e condutores de veículos serão impostas concomitantemente as penalidades de que trata este Código toda vez que houver responsabilidade solidária em infração dos preceitos que lhes couber observar, respondendo cada um de per si pela falta em comum que lhes for atribuída. Parágrafo 2º. Ao proprietário caberá sempre a responsabilidade pela infração referente à prévia regularização e preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, e outras disposições que deva observar. Parágrafo 3º. Ao condutor caberá a responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na direção do veículo. Parágrafo 4º. O embarcador é responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou no peso bruto total, quando simultaneamente for o único remetente da carga e o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for inferior àquele aferido. Parágrafo 5º. O transportador é o responsável pela infração relativa ao transporte de carga com excesso de peso nos eixos ou quando a carga proveniente de mais de um embarcador ultrapassar o peso bruto total. Parágrafo 6º. O transportador e o embarcador são solidariamente responsáveis pela infração relativa ao excesso de peso bruto total, se o peso declarado na nota fiscal, fatura ou manifesto for superior ao limite legal. Parágrafo 7º. Não sendo imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá 15 dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Parágrafo 8º.
após o prazo previsto no parágrafo anterior, não havendo identificação do infrator e sendo o veículo de propriedade de pessoa jurídica, será lavrada nova multa ao proprietário do veículo, mantida a originada pela infração, cujo valor é o da multa multiplicada pelo número de infrações iguais cometidas no período de 12 meses. Parágrafo 9º. O fato de o infrator ser pessoa jurídica não o exime do disposto no parágrafo 3º do artigo 258 e no artigo 259. Parágrafo 10. O proprietário poderá indicar ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veículo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscrito em campo próprio do cadastro do veículo no RENAVAN. Parágrafo 11. O principal condutor será excluído do RENAVAN. 1. Quando houver transferência de propriedade do veículo. 2. Mediante requerimento próprio ou do proprietário do veículo. 3. A partir da indicação de outro principal condutor. Artigo 258. As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em 4 categorias. 1. Infração de natureza gravíssima, punida com multa no valor de R$ 293,47, R$ 293,47. 2. Infração de natureza grave, punida com multa no valor de R$ 195,23, R$ 195,23. 3. Infração de natureza média, punida com multa no valor de R$ 130,16, R$ 130,16. 4. Infração de natureza leve, punida com multa no valor de R$ 88,38, R$ 88,38. Parágrafo 1º. Revogado. Parágrafo 2º. Quando se tratar de multa agravada, o fator multiplicador ou índice adicional específico é o previsto neste Código. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Vetado. Artigo 259. A cada infração cometida são computados os seguintes números de pontos. 1. Gravíssima, 7 pontos. 2. Grave, 5 pontos. 3. Média, 4 pontos. 4. Leve, 3 pontos. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Vetado. Parágrafo 4º. Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no parágrafo 3º do artigo 257, excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância, transitando em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações regulamentadas pelo contrato e do artigo 65 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 260. As multas serão impostas e arrecadadas pelo órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via onde haja ocorrido a infração, de acordo com a competência estabelecida neste Código. Parágrafo 1º. As multas decorrentes da infração cometida em unidade da federação diversa da do licenciamento do veículo serão arrecadadas e compensadas na forma estabelecida pelo CONTRAN. Parágrafo 2º. As multas decorrentes da infração cometida em unidade da federação diversa daquela do licenciamento do veículo poderão ser comunicadas ao órgão ou entidade responsável pelo seu licenciamento, que providenciará a notificação. Parágrafo 3º. Revogado pela Lei nº 9.602, de 1998. Parágrafo 4º. Quando a infração for cometida com veículo licenciado no exterior, em trânsito no território nacional, a multa respectiva deverá ser paga antes de sua saída do país, respeitado o princípio de reciprocidade. Artigo 261. A penalidade de suspensão do direito de dirigir será imposta nos seguintes casos.
Sempre que o infrator atingir a contagem de 20 pontos, no período de 12 meses, conforme a pontuação prevista no artigo 259. 2. Por transgressão às normas estabelecidas neste Código, cujas infrações prevêem, de forma específica, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. Parágrafo 1º. Os prazos para a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir são os seguintes. No caso do inciso 1 do caput, de 6 meses a 1 ano e, no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 meses a 2 anos. 2. No caso do inciso 2 do caput, de 2 a 8 meses, exceto para as infrações com prazo descrito no dispositivo infracional, e, no caso de reincidência no período de 12 meses, de 8 a 18 meses, respeitado o disposto no inciso 2 do artigo 263. Parágrafo 2º. Quando ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o curso de reciclagem. Parágrafo 3º. A imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir elimina os 20 pontos computados para fins de contagem subsequente. Parágrafo 4º. Vetado. Parágrafo 5º. O condutor que exerce atividade remunerada em veículo habilitado na categoria C, D ou E, poderá optar por participar de curso preventivo de reciclagem sempre que, no período de um ano, atingir 14 pontos, conforme regulamentação do CONTRAN. Parágrafo 6º. Concluído o curso de reciclagem previsto no parágrafo 5º. O condutor terá eliminados os pontos que lhe tiverem sido atribuídos, para fins de contagem subsequente. Parágrafo 7º. O motorista que optar pelo curso previsto no parágrafo 5º não poderá fazer nova opção no período de 12 meses. Redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016 vigência. Parágrafo 8º. A pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público tem o direito de ser informada dos pontos atribuídos, na forma do artigo 259, aos motoristas que integrem seu quadro funcional, exercendo atividade remunerada ao volante, na forma que dispuser o CONTRAN. Incluído pela Lei nº 13.154, de 2015. Parágrafo 9º. Incorrerá na infração prevista no inciso 2 do artigo 162 o condutor que, notificado da penalidade de que trata este artigo, dirigir veículo automotor em via pública. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016 vigência. Parágrafo 10. O processo de suspensão do direito de dirigir referente ao inciso 2 do caput deste artigo deverá ser instaurado concomitantemente com o processo de aplicação da penalidade de multa. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016 vigência. Parágrafo 11. O CONTRAN regulamentará as disposições deste artigo. Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016 vigência. Artigo 262. Revogado pela Lei nº 13.281, de 2016 vigência. Artigo 263. A cassação do documento de habilitação dá-se-á. Quando, suspenso o direito de dirigir, o infrator conduzir qualquer veículo. 2. No caso de reincidência, no prazo de 12 meses, das infrações previstas no inciso 3 do artigo 162 e nos artigos 163, 164, 165, 173, 174 e 175. 3. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito, observado o disposto no artigo 160. Parágrafo 1º. Constatada, em processo administrativo, a irregularidade na expedição do documento de habilitação, a autoridade expedidora promoverá o seu cancelamento. Parágrafo 2º. Decorridos 2 anos da cassação da Carteira Nacional de Habilitação, o infrator poderá requerer sua reabilitação, submetendo-se a todos os exames necessários à habilitação, na forma estabelecida pelo CONTRAN. Artigo 264. Vetado. Artigo 265.
As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Artigo 266. Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as respectivas penalidades. Artigo 267. Poderá ser imposta a penalidade de advertência por escrito à infração de natureza leve ou média, passível de ser punida com multa, não sendo reincidente o infrator, na mesma infração, nos últimos 12 meses, quando a autoridade, considerando o prontuário do infrator, entender esta providência como mais educativa. Parágrafo 1º. A aplicação da advertência por escrito não elide o acréscimo do valor da multa prevista no Parágrafo 3º. do Artigo 258, imposta por infração posteriormente cometida. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se igualmente aos pedestres, podendo a multa ser transformada na participação do infrator em cursos de segurança viária, a critério da autoridade de trânsito. Artigo 268. O infrator será submetido a curso de reciclagem, na forma estabelecida pelo CONTRAN. 1. Quando, sendo contumaz, for necessário a sua reeducação. 2. Quando suspenso do direito de dirigir. 3. Quando se envolver em acidente grave para o qual haja contribuído, independentemente de processo judicial. 4. Quando condenado judicialmente por delito de trânsito. 5. A qualquer tempo, se for constatado que o condutor está colocando em risco a segurança do trânsito. 6. Em outras situações a serem definidas pelo CONTRAN. Continua no próximo.